Você é o nosso convidado especial, são vários assuntos importantes. Foi aprovado há pouco na Câmara dos Deputados a PEC com novas regras para abono salarial e também desidratação do Fundeb. O texto seguirá para o Senado e foi aprovado em 2 turnos. Durante a sessão com baixa presença física de parlamentares, a gente pôde observar muitos debates. Na prática, essa proposta restringe de forma gradativa o acesso ao abono salarial. Para 2025, esse texto estabelece que, para ter direito ao benefício, o trabalhador terá de ter recebido pelo menos 2 salários mínimos no ano base, que será 2023, e o que será equivalente a R$ 2.640. O Ministério da Fazenda projeta economizar 100 milhões em 2025. Nos próximos anos, a economia subirá para 600 milhões de reais em 26 e 2 bilhões de reais em 2027. O texto aprovado pelos deputados cria uma nova categoria para contabilizar a contribuição da União no Fundeb. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes sobre isso. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. O Mota já está ao vivo lá no Rio de Janeiro, conectado com a gente. Mota, boa noite. Excelente programa a você. Pacote de corte de gastos aprovado pela Câmara dos Deputados com ajustes, com alterações. Destacamos agora novas regras para abono salarial, mudanças também no Fundeb, enfim, em linhas gerais, como avalia a aprovação desse texto, dessa PEC que ainda passa pelo Senado? Mota. Em linhas gerais, Caniato, esse pacote não significa quase nada. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. O chamado pacote de gastos é uma tentativa tímida do governo de fingir que está fazendo uma coisa que ele claramente não quer fazer: cortar gastos. É difícil para um cidadão comum entender as medidas que foram tomadas, essa história do abono que vai ser diminuído gradativamente, a história do Fundeb. Mas olha, seria muito fácil entender uma redução no número de ministérios. Seria muito fácil entender uma limitação de verdade nos altos salários das grandes autoridades. Seria muito fácil entender um corte drástico em viagens, banquetes, carros oficiais e jatinhos. Mas nada disso está no pacote de corte de gastos. Exatamente. Muitos analistas dizem que essa proposta está muito aquém da real necessidade desse país. Chama o Dávila, Luiz Felipe Dávila, ao vivo com a gente, vai trazer suas impressões desse texto, proposta de emenda à Constituição aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados. Ainda precisará passar pelo Senado, mas já há um acordo, né, Dávila? Dificilmente teremos grandes alterações. Você, Dávila, o que achou desse texto? Mudanças foram feitas, né? A economia foi reduzida, mas o texto em si estava longe de ser o ideal, né? É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Tem uma frase célebre do escritor Lampedusa que é preciso mudar para manter as coisas como elas estão. É justamente essa a atitude do Congresso Nacional. Muda algumas coisinhas na margem, mas para manter as coisas como elas estão. E elas estão de uma maneira trágica. Para se ter uma ideia, o déficit nominal do Brasil é em torno de 10% do PIB e está crescendo mais do que qualquer outro país emergente. A média dos emergentes é 3,5%. Só países em guerra, como a Rússia, a Ucrânia, Israel, têm um déficit nominal dessa envergadura. E o ajuste fiscal, evidentemente, não faz nada para resolver essa questão. Vamos terminar o ano com aí um déficit em torno de 70 bilhões de reais. E provavelmente o mesmo montante deve se reproduzir em 2025. Por quê? Porque o Congresso Nacional e o governo se esquivam de fazer o que tem que fazer, que é acabar com a indexação de salário mínimo dos benefícios sociais e aposentadoria, desvincular verbas da educação e da saúde para valer e cortar despesas na veia, e não só aumentar imposto, como esse governo vem fazendo.
Portanto, essas coisas não vão acontecer em 2025, simplesmente porque o governo não tem convicção que essas coisas são necessárias. O próprio presidente Lula disse recentemente que o Brasil não tem um problema fiscal, que o Brasil tem um problema de taxa de juros, o que é uma aberração de quem ignora os dados e os fatos e se atrela à ideologia para justificar a irresponsabilidade fiscal que reina no país. Alguns aspectos para a gente discutir e analisar. O Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa proposta discutida e aprovada pela Câmara dos Deputados, definindo novas regras para o abono salarial. Também houve tratativas em relação aos supersalários. Supersalários vamos discutir daqui a pouquinho. Mas também alterações na contabilidade para os repasses da União ao Fundeb. Enfim, já é possível contabilizar qual será o tamanho dessa economia? Será a economia que o país precisa, Beraldo? Economia para quê, Caniato? Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Ô, Caniato, o Brasil é o país onde, quando há uma cratera no meio da rua, se coloca um cone, não se repara a cratera. Depois o cone é roubado, aí coloca um galho de árvore, coloca ali alguma coisa para chamar a atenção do motorista. E o motorista, ele se conforma. Ele não espera que a cratera seja reparada, que o asfalto seja corrigido. Ele se satisfaz de simplesmente ter o aviso que ali existe uma cratera e que ele tem a oportunidade de desviar. No caso da economia, nós temos uma cratera fiscal. É um buraco gigantesco. Só que não é que o cone foi roubado, o governo tirou o cone e está assim, não vamos falar de problema fiscal, não. Vamos ficar quieto, vamos ficar falando que a culpa é do Roberto Campos Neto e está tudo bem. E aí a gente está vendo, Caniato, não está tudo bem. Aliás, eu fiquei até surpreso com as manchetes do final do dia, dando conta de que dólar despenca e fecha a 6,12. Despenca? O dólar a 6,12? Que notícia boa é essa? O que se quer falar para o povo brasileiro? Não tem ninguém aplaudindo a aprovação desse pacote aí de ajuste fiscal. Aliás, mais uma emenda à Constituição brasileira que não vai dar em absolutamente nada, porque o problema do Brasil, Caniato, é muito mais fundo. Essa cratera é gigantesca, mas não querem tratar do problema de verdade. Vão ficar só na perfumaria, como sempre. Pois bem, agora deixa eu chamar o Mota, que tem um aspecto sobre as repercussões dessa aprovação, né? O que se espera com essa medida aprovada pela Câmara, que muito possivelmente o Senado também deve ratificar esse posicionamento. Mota, dá para fazer uma projeção sobre o day after, ou os meses subsequentes, os meses que estão por vir? Porque, ok, a proposta foi elaborada com o objetivo de surtir algum efeito, né? Só que os especialistas estão dizendo, olha, com esse projeto, essa economia dificilmente fará cócegas. E aí, qual será o argumento que as autoridades irão dizer, defender e se pronunciar? Culpa do Roberto Campos, culpa das fake news ou culpa do governo Bolsonaro? Você escolhe qual vai ser a desculpa que vai ser utilizada lá na frente quando nada disso tiver nenhum efeito. Porque o que acontece, Caniato, é que a montanha paria um rato, como diz aquele velho ditado. Como eu disse no meu comentário anterior, o governo, que não tem convicção nenhuma que precisa cortar gastos, fez uma medida para fingir que está fazendo alguma coisa e eu acho que boa parte do mercado brasileiro já entendeu o que está acontecendo. E, para o meu espanto, levaram muito tempo para entender. Aliás, para o meu espanto, eu não sei como é que acreditaram algum dia que pessoas que têm esta mentalidade, depois de tudo que a gente ouviu nos últimos anos, né, que, entre outras coisas, que os livros de economia estão obsoletos. A gente viu a reocupação das estatais por políticos. A gente viu o desprezo pelas medidas mais básicas de transparência, de cuidado com a coisa pública.
Então, é isso que tem aí, esse é o prato. E muita gente me faz essa pergunta que você fez agora, quais são as expectativas? O que vem por aí? Bom, meu palpite é que vem mais do mesmo que a gente viu nos últimos 2 anos. Agora, Dávila, claro que a gente não quer receber o título de emissários de notícias ruins, não queremos. Mas é importante nós apontarmos para quem nos acompanha quais são os caminhos possíveis, né? Quais são as tendências, o que vem por aí, o que a gente pode esperar de 2025. Depois eu até queria escutar do Cristiano Beraldo, porque tem um parlamentar que já está levantando a possibilidade de elaborar um pedido de impeachment. Haveria sobre a mesa pautas contundentes e importantes para justificar um pedido de impeachment, né? Muitos fazem uma comparação com a atual administração, com a gestão Dilma II. Enfim, você, Dávila, caminhamos para qual cenário em 2025? Caminhamos para um cenário de irresponsabilidade fiscal que vai ter enorme impacto no Brasil. E o nosso ouvinte entende isso perfeitamente. Imagina o seguinte, você ganha 100 e está gastando 150. Você vai passar bem o ano de 2025 ou você vai acordar todo dia desesperado como rolar essa dívida? Chega uma hora que o banco não te dá mais crédito, aí você tem que recorrer ao agiota, aí não consegue pagar e aí a tua vida vira um inferno, não é assim? A vida de quem vive endividado? É a vida da nação brasileira é essa, Canhato. E o Congresso não fez nada e o governo ignora. Isso é que é assustador. Os representantes do povo não estão dando o devido senso de urgência a essa questão. O endividamento do país é o maior em relação ao PIB do mundo emergente. Pra você ter uma ideia hoje, Canhato, a nossa dívida vai atingir, aí em 2025, em torno de 10 trilhões de reais. 10 trilhões. Sabe qual que é o orçamento do Brasil? 2 trilhões. A dívida é de 10. Como é que você financia uma dívida dessa? Você tem que jogar a taxa de juro nas alturas. Aí, maior taxa de juros já apontando para um juro futuro de 15%. O que acontece com isso? É que nem você em casa, que gasta mais do que ganha, recorre primeiro ao cheque especial. Aquele juro fica gigantesco. E é o que acontece quando o juro fica enorme? Aumenta a dívida pública. E aí vira um ciclo vicioso. Já que aumenta a dívida pública, precisa de mais dinheiro para financiar a dívida, vender título. Então, o Brasil está numa roda viva da pessoa que vive excessivamente endividada e não tem condições sequer de pagar o juro sobre a dívida. É isso o risco que o Brasil corre em 2025 por causa da irresponsabilidade fiscal do governo e do Congresso. Então é um cenário projetado pelo Mota e pelo Dávila, um cenário econômico muito ruim, Cristiano Beraldo. Agora, naturalmente, isso vai ter um impacto também no cenário político. Tem até um parlamentar que divulgou um vídeo falando, sim, que haveriam elementos que poderiam lá na frente justificar um pedido de impeachment, crime de responsabilidade, uma desenvoltura política ruim e uma crise econômica generalizada. As perspectivas políticas para a atual administração são ruins também, né, Beraldo? É tudo muito ruim nesse momento em relação ao governo, porque a incapacidade de executar um projeto projeto que nem foi apresentado, não foi nem discutido durante as eleições, mas agora fica clara a falta que esse projeto para o Brasil faz. E você combina isso, Canhato, com uma situação de insegurança pública gigantesca. Então, a população sente os efeitos da crise econômica, sente os efeitos dessa crise na segurança pública. Isso tudo vai criando um ambiente muito ruim. Só que ainda falta para o governo gastar algumas balas que ele tem ali na sua mão, que é, primeiro, essa reforma ministerial, distribuição de cargos e manter essa liberação de emendas. Isso faz com que a insatisfação dos deputados e senadores seja bastante contida. Não há uma insatisfação generalizada dentro do ambiente político, sobretudo legislativo, para justificar
uma ruptura total de uma maioria de parlamentares. Então, isso funciona a favor do governo. E aí tem um outro elemento, Canhato, que por mais que as pessoas estejam sentindo os efeitos, e esses efeitos serão sentidos de forma crescente nos próximos meses, essa crise econômica, essa situação terrível, esse dólar que disparou e com muita dificuldade o Banco Central tem tentado controlá-lo, mas não vai conseguir conter a taxa de juros, e aí a vida de todo mundo fica mais cara, porque o custo do dinheiro sobe, a pessoa que depende de financiamento para qualquer coisa vai tendo cada vez menos dinheiro para financiar a sua vida e viver. Então, essa situação ruim não levou também as pessoas às ruas, que é um outro elemento fundamental. A insatisfação popular ela tem que ser manifestada nas ruas. Isso não está acontecendo. Há um desânimo geral com a política, mas as pessoas estão em casa, sentadas no sofá, desanimados. Eu tenho muita dificuldade em acreditar, Canhato, que se alguém chamar uma manifestação contra o governo hoje, que seria uma manifestação nos moldes daquelas de 2015, por exemplo, que acabaram culminando com o impeachment da Dilma. Em algum momento pode ser que algo ali gere essa faísca que faz pegar fogo, mas ela ainda não aconteceu. E o governo sofreu um revés ao tentar acabar com brechas que permitem supersalários na administração pública. A proposta reforça que o Congresso deverá aprovar uma lei para combater supersalários no funcionalismo público. Essas regras têm o objetivo de barrar dribles no teto de vencimentos. Hoje em dia é fixado em R$ 44 mil neste ano e em R$ 46,3 mil para o ano que vem. O pacote aprovado agora há pouco pelos deputados não mexe com os supersalários. Esse texto também determina que eventuais exceções somente poderão ser definidas por meio de uma lei comum aprovada pelo Congresso com alcance nacional e aplicada a todos os poderes e órgãos autônomos. Você, Dávila, começa essa rodada contigo, mas teve uma alteração, né, por parte do relator, importante em relação à mudança de lei ordinária, né, que permite, inclusive, uma votação feita pelos parlamentares que prevê maioria simples. Então, o que facilita, inclusive, a aprovação desses dispositivos que permitiriam um vencimento superior ao teto constitucional. Enfim, o que a gente precisa debater e destacar em relação a essa alteração no texto que trata dos supersalários. Dávila. Canhato, de novo o Congresso inventando a roda, porque já votou uma lei na Câmara aprovando o fim dos supersalários. O problema é que essa lei está engavetada no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, há mais de 2 anos. É só o senador Alcolumbre tirar da gaveta e colocar em votação. Agora, Alcolumbre vai ser o novo presidente do Senado. E ele engavetou por 2 anos. Você acha que ele vai desengavetar agora que ele é presidente do Senado? Não vai. Esse é o problema. E essa é uma conta gigantesca, mais de 3 bilhões de reais. E é uma conta imoral. No Brasil, nós temos por volta de 13 milhões de funcionários públicos e isso beneficia 25 mil e custa uma fortuna. E praticamente todos esses supersalários estão no judiciário. Portanto, o guardião da lei tem um benefício imoral e ilegal, porque viola um teto constitucional, só que você cria uma terminologia, não, que quinquênio, que esses benefícios é apenas um complemento do salário, então não computa como salário, computa como benefício. É imoral e ilegal, e é uma vergonha que os senadores não têm coragem de desengavetar essa matéria e votar. É uma vergonha que o pagador de impostos tem que financiar mais de 3 bilhões de reais benefícios para membros do Poder Judiciário. Agora mesmo, você deve noticiar isso em breve, que saiu aí um vale-natal de mais de 10 mil reais num Tribunal de Justiça para financiar o quê? Panetone e champanhe de juiz. É uma vergonha. Ou os senadores têm vergonha na cara, desengavetam essa matéria e vota e acaba com algo que é ilegal e imoral, ou o Brasil vai continuar financiando um dos privilégios mais imorais que reinam nessa república de privilegiados. Mota, claro que havia a expectativa de que
alguma medida fosse tomada para evitar os tais supersalários. Ou seja, ninguém do funcionalismo público pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o maior vencimento dentro do funcionalismo público. Só que, com as alterações no texto, haverá uma série de categorias em regime de exceção, né? E é uma lista que pode ter 10 ou 100 categorias, né? Há um ditado, se eu não me engano, que vem da Roma antiga, que diz que quanto mais leis uma nação tem, mais corrupta ela é. O teto salarial do setor público é de R$44 mil mensais. E parece que é perfeitamente possível uma família de 4 pessoas viver bem com esse dinheiro. Mas, olha, o cidadão comum não deveria se preocupar com essa discussão. Não vale a pena gastar qualquer preocupação com isso. Porque o resultado dessa discussão vai ser o mesmo resultado da discussão sobre corte de gastos do governo. Não vai dar em nada. É óbvio, quem faz as regras não vai fazer uma regra para prejudicar a si mesmo. É como diz aquele velho ditado popular: quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é tolo ou não tem arte. E na política brasileira, os tolos são muito poucos. Você, Cristiano Beraldo, alteração de última hora no texto, permitindo que alterações sejam feitas nesse regramento. E claro que algumas categorias serão beneficiadas e ganharão acima do limite, Beraldo. Eu fico impressionado, Caniato, a disposição que determinados segmentos do serviço público têm para se submeterem a esse linchamento público, mas preferem proteger os seus supersalários do que entenderem que eles estão ali cumprindo um papel para o qual muitos passaram em concurso público, conhecendo regras inclusive constitucional, dizendo que a remuneração do servidor público não pode ser superior àquela remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$42 mil. E aí cria-se um monte de mentiras que vão sendo contadas e desenhadas para parecerem que são normais, que não é bem isso, que a lei, que a Constituição está sendo cumprida. Não está. Estão tapeando a Constituição para encherem seus bolsos de dinheiro. O pior, que ainda me amargura mais, Caniato, é a gente ver que, vez por outra, ainda há denúncias de pessoas que estão ocupando cargos de poder e que usam de seus cargos para ganhar dinheiro de outra forma, de maneira ilícita, muitas vezes, mas mesmo assim querem proteger o seu salário. Como teve casos, inclusive, de deputados que foram presos por corrupção, ou seja, eram ladrões, mas, enquanto estavam na Câmara, submetiam notas de restaurantes estrelados com vinhos de 2, 3, 4, 5 mil reais para o dinheiro público pagar. Quer dizer, é uma loucura essa gana que algumas pessoas têm de queimar o dinheiro público, de tomar o dinheiro público e encherem seus bolsos. Isso é absolutamente irreprovável, é uma coisa assim assustadora, porque nós, Caniato, deveríamos contar com essas pessoas para fazer do Brasil um país justo, um país equilibrado, um país que a gente pode confiar que os nossos direitos serão preservados e que o direito do próximo não interferirá no nosso. Mas não, o mau exemplo aqui vem de cima e continuará vindo.